Boa noite, amada Igreja do Senhor, graça e paz. Como nós cantamos aqui há pouco, é por Ele e para Ele todas as coisas. Cantamos também, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória do Senhor te trouxe para cá. Amém? Esse ano, irmãos, nós estamos falando de edificação. E edificar, o que é edificação? Edificar é você preparar a base, preparar a estrutura. Um exemplo talvez mais prático seria falarmos de uma construção, como falamos aqui. Quando você vai construir uma casa, um prédio, a base seria a fundação da casa. A fundação ela precisa ser muito bem feita, porque se a fundação não for bem feita, tudo aquilo que vier a ser construído sobre ela corre o risco de romper, de ceder. Então, para que uma construção ela seja robusta, ela precisa ter uma boa base, uma boa infraestrutura. E quando nós trazemos para o nosso mundo espiritual essa mesma reflexão, vale a mesma coisa. Em Oséias 4:6, o nosso Senhor diz: o meu povo perece. Em algumas traduções, o meu povo foi derrotado porque lhes falta conhecimento. Em Mateus 7, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é igual ao homem sábio que constrói a sua casa em cima da pedra. E vem o vento e a tempestade bate com ímpeto sobre ela, mas ela não vai cair. A mensagem que Deus colocou no meu coração esta noite para trazer para a igreja é uma mensagem de confronto sobre o nosso conhecimento. O conhecimento da palavra. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra, como vai ser a nossa estrutura? Porque as tribulações elas vêm para todo mundo. E nós temos que estar preparados. E a palavra, a base, quem não tem uma base, quem não tem a base da palavra, vai ser tragado pelo sistema desse mundo. Então a mensagem de hoje, irmãos, é sobre o fundamento da palavra, a base da palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você vai ser tragado pelo sistema desse mundo. A palavra desta noite, Deus colocou no meu coração, e ela foi, como a palavra é sobre a base, o conhecimento básico que enquanto cristãos, nós precisamos ter é a palavra. A mensagem de hoje foi preparada, foi estruturada em 3 perguntas. Eu diria que a mensagem de hoje, ela está estruturada e ela mapeia, ela norteia 3 perguntas. 3 perguntas que parecem simples, mas são extremamente profundas, porque são perguntas que vão lá no fundo da alma. E as 3 perguntas que eu trago esta noite como base da mensagem são essas. Primeira, de onde eu venho? Segunda pergunta, quem eu sou? E a terceira pergunta, para onde eu irei? Quem não tem o conhecimento, quem não tem a resposta para essas perguntas, respostas baseadas na palavra, o destino delas é o inferno. Se você não sabe respondê-las com base na palavra, você vai ser tragado pelo mundo e por esse sistema que está aí. Só não vê quem não quer. Basta olhar para fora. Você vê a maldade que há no mundo. Vamos então, pergunta a pergunta. A primeira delas, de onde eu venho? O que o mundo fala
quando se é questionado de onde vem o homem, onde vem as pessoas, o que o mundo fala hoje? Inclusive, ensinam nas escolas. Quando eu estive na escola, eu aprendi isso. O sistema desse mundo fala que nós somos obra do acaso. Que tudo começou a partir de uma explosão chamada Big Bang, e desde então, algo inanimado, ao longo de milhares e milhares de anos, vem sofrendo transformações, vem sofrendo mutações. Primeiro, algo inanimado adquiriu vida, e depois de adquirir vida, passou por diversas transformações, mutações, adquiriu um organismo complexo. Então, veio do nada, surge o macaco, e depois do macaco ele foi se aperfeiçoando, até que se chegou ao homem. Isso é o que se prega nas escolas hoje. E a ciência, ela sempre tentou e vem tentado provar a famosa teoria da evolução. E teoria é algo que não foi provado, por isso que é uma teoria. Mas quanto mais eles tentam instigar isso, mais eles contemplam a glória de Deus. No século XIX, um cientista francês chamado Louis Pasteur, desculpe o meu francês, mas eu não sei nem fazer o biquinho. Mas esse cientista francês, ele criou a lei que se chama a lei da biogênese. O que é uma lei? Diferente de uma teoria. Então, o que é a ciência? A ciência, ela trabalha através da observação. Então, quando se cria um fato, quando se tem uma dúvida, os cientistas, eles começam a observar aquilo ao passar dos anos, fazendo testes, experimentos, tentando buscar fatos para comprovar se aquela teoria é real ou não. E de tanto observar a humanidade, o que esse cientista francês descobriu? Ele descobriu o seguinte, que um ser vivo, ele só pode ser originado a partir de um outro ser vivo semelhante a ele. O que isso significa? Que cachorro só pode gerar cachorro, gato só pode gerar gato. A própria ciência colocou por terra a teoria da evolução. Porque é impossível algo inanimado gerar vida. E como Deus é poderoso, Deus é perfeito, e nele não há contradições, na palavra, ele prova para a ciência o que é biogênese. Em Gênesis, capítulo 1, versos 27. Se quiser colocar na tela, eu estou na versão NVI. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Biogênese, a lei da biogênese, aquilo que foi provado pelos cientistas. Que um ser vivo só pode ser gerado a partir de um outro ser vivo semelhante a ele. Olha o que Deus nos mostra através da sua palavra. Um Deus vivo cria um ser vivo semelhante a ele. Você foi criado por Deus. Você não é obra do acaso. Deus criou você. Você não é obra do acaso. Salmo 139, 13 e 16. O salmista diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Antes de você nascer, Deus te criou. De onde você vem? Você foi criado por Deus.
O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. É a palavra. Nós somos filhos de Deus. É dele que viemos. Ele fala que do pó da terra ele fez o corpo e soprou nas narinas o espírito de vida. Isso é muito fácil de ser provado. Você sabia que o nosso corpo tem os componentes químicos que tem na terra? Você sabia disso? Eu já tive uma experiência. O meu avô, ele por muitos anos ele foi zelador aqui do cemitério de Orleans, aqui próximo. E eu lembro que meu irmão, eu creio que estava junto também, e ele, como fazia toda a parte de cuidado, zelo do cemitério, eu lembro que um dia nós estávamos nas férias com ele lá, ele cuidava do jardim, e eu lembro que um dia os pedreiros foram conversar com ele e falaram que eles iam abrir um túmulo, que há anos havia sido enterrado uma pessoa, e a família pediu para que fosse retirado o corpo para liberar espaço para outra pessoa. Eu lembro que eu era muito jovem. E, por curiosidade, nós fomos acompanhar. E aí os pedreiros chegaram ali no túmulo, era uma gaveta, eu me lembro muito bem. Eles abriram a gaveta, depois de muitos anos que ali estava aquele corpo. E ao abrir o caixão, sabe o que tinha lá? Pó. A palavra de Deus é a verdade. Não se deixe enganar por faltas doutrinas. Nós temos que estar fundados na palavra. Amém? Salmo 139, 13 ao 16. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a tua vida. Desde antes de você existir, Deus já desenhou um plano para você, para a sua vida. Você é precioso. O salmista no Salmo 17 vai dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor jamais me abandonará. Busque a Deus, Ele jamais te abandonará. Segunda pergunta: quem eu sou? Quem você é? Nós fomos criados por Deus, então somos criaturas do Senhor. Deus nos criou. Mas quem nós somos? Que plano Deus tem para nós? Deus, Ele nos quer como filhos e quer que nós vivamos para a glória dEle. Só que nós precisamos ter um entendimento do que é ser filho de Deus. Porque eu já vi muitas pessoas falarem: eu também sou filho de Deus. Mas há uma condição para que você se torne filho de Deus. João, capítulo 1, de 12 a 13, diz assim a palavra: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa é a tua identidade. Você precisa adquirir essa identidade para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida.
quanto filhos. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, você adquire a identidade de Cristo. E o que Deus espera de nós enquanto filhos? Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que você tem feito enquanto filho de Deus? Quais são os seus frutos? Quais são as suas obras? Não basta ser filho, nós precisamos cumprir a missão. Nós temos uma missão. E nessa missão nós não estamos sozinhos. João, capítulo 15, verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Então, tudo aquilo que você fizer, chame Jesus para estar contigo. Se você não conhece a palavra, você vai cair muitas vezes em doutrinas que o mundo traz. Não sei se vocês já perceberam, mas o que o mundo diz? Você é capaz, você pode fazer, você pode tudo. Nada contra coaches, mas hoje se usa muito isso como palavra de motivação. Você pode tudo, mas esquece do mais importante: se Jesus estiver contigo. Esse discurso de que você pode, me lembra? Não te lembra algo, não? O que a serpente falou para Adão e Eva? Vocês podem. Isso é mentira do diabo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Se você não tem conseguido conquistar aquilo que você precisa, você tem colocado Jesus nisso? Ou você tem andado com as suas próprias pernas? Como minha avó dizia, depois não adianta chorar. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. De onde eu vim? Fui criado por Deus. Quem eu sou? Eu sou filho. Como que eu adquiro a identidade de filho? Crendo em Jesus. E com Jesus, eu caminharei para cumprir os planos que Ele tem para mim. Terceira pergunta. Para onde eu irei? Mateus capítulo 7, de 13 a 14. Disse Jesus: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui Jesus está falando que há dois caminhos, apenas dois. Queira você ou não, goste você ou não, acredite você ou não, há apenas dois caminhos: o céu e o inferno.
Se eu fizesse uma pergunta para vocês aqui agora, para onde vocês querem ir? Para o céu ou para o inferno? Eu sei que vocês vão falar assim, mas que pergunta óbvia. É claro, eu quero ir para o céu. Seria óbvia se ir para o céu fosse apenas algo de boca. Não é simplesmente falar, são as suas atitudes e a tua maneira de viver que vão te levar para o céu. Não há, como se diz, não há um terceiro caminho. Ao céu e ao inferno, muitos dizem que existe o muro tem lado, o muro é do diabo. Né? Aquela passagem que é muito conhecida que o sujeito estava em cima do muro e somente de um lado estavam chamando para ele pular, do outro lado não estavam chamando ele. Ele falou, mas por que vocês não me chamam para mim ir desse lado também, só eles estão me chamando? Eles falaram assim, não precisa porque o muro é nosso. Muito cuidado. E Deus colocou essa passagem, essa palavra no meu coração para trazer para a igreja. Porque pouco se tem pregado sobre o inferno. Muitos cristãos não sabem verdadeiramente o que é o inferno, porque se soubessem não viviam da maneira que vivem. Eu podia começar aqui falando do céu, quão maravilhoso é o céu, quão grandioso é o céu, e depois no final, o inferno é o oposto. Mas Deus me pediu para que primeiro eu falasse do inferno, porque pouco se prega, para que você tenha conhecimento do que é o inferno e do que é o céu. Deus disse para mim, se o meu povo verdadeiramente conhecesse o que é o inferno, se colocaria de joelhos agora e se arrependeria por tudo. Vamos lá. O que é o inferno? A Bíblia ela nos mostra. É claro que nós não conseguimos ter uma ideia, porque a palavra diz que é muito pior do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas ela nos traz algumas características do inferno, para que nós possamos ter uma ideia do que é o inferno. Primeira coisa, o que o mundo fala sobre o inferno? O que o mundo coloca como sendo o inferno? Eu não sei se vocês já viram há filmes, uma série de coisas onde coloca o diabo com um tridente na mão, comandando o inferno. Isso é mentira. Quem fez o inferno foi Deus. E o inferno é onde o diabo e os seus anjos vão ser castigados eternamente. É preciso ter clareza. Algumas características do inferno. É um lugar preparado para o diabo e seus anjos, não para os filhos. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não é lugar para filhos. É um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que em João 3,16, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo, não é? Para que o crente, para que o batista, para que o adventista tenha vida eterna. É para que todo aquele que nele crê. Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Porque não foi preparado para ninguém. Porque Deus nos criou. Deus tem um plano para nós. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então a primeira característica que você precisa entender é que o inferno não foi um lugar preparado para as pessoas. Outra característica.
lugar de extrema aflição e tormentos eternos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e de noite para todo sempre. Tormento. O que é ser atormentado? Ser atormentado é ser incomodado de uma maneira que você não consegue parar, você não tem paz. É um tormento. E a palavra nos diz que o inferno vai ser um lugar onde você vai ser atormentado para sempre. Lugar de castigo e ausência da presença de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 8 a 9, diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Para mim, isso daqui é muito tremendo. Vai haver a separação de Deus. Como eu falei, eu não sei como vai ser, mas para que eu possa ter uma ideia, eu penso um pouco a respeito da minha vida. Eu fico imaginando como seria a minha vida aqui nesse mundo mesmo, não estou nem falando do inferno, que vai ser muito pior. Como seria a minha vida aqui sem a presença de Deus? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes eu falhei? Mas a presença de Deus me conforta. A bondade e a misericórdia de Deus estão conosco todos os dias. Se eu estou aqui hoje, é graças à presença de Deus. Se eu tenho uma dificuldade, eu clamo a Ele. Ele me ouve, Ele me escuta. Vocês conseguem imaginar um lugar sem a presença de Deus? Outra característica que a Bíblia nos traz: o inferno é o lugar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 10. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Tamanha ira! Diz aqui que beberá do vinho do furor de Deus, sem mistura. A força que isso tem é um lugar da ira de Deus. Já pararam para imaginar o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas irado contra você? Você consegue entender o que isso significa? A ira de Deus onde haverá destruição da alma. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo inteiro. Deus é o único que pode destruir tanto o corpo como a alma. Em receber. Amém? Então o apóstolo Paulo estava... Amém, lugar de completa escuridão e trevas. Aleluia. 2 Pedro 2,17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes será reservada. Trevas. Trevas. Escuridão. O que são trevas? É a ausência da luz.
eu começo a imaginar um ambiente completamente escuro. E aí me veio à mente um exemplo prático para que a gente possa ter um tiquinho da ideia do que é o inferno. Quantos aqui têm filhos de 2 a 6 anos? Imagine o seu filho. Se você prender o seu filho num quarto durante a noite, fechar a porta e apagar a luz, e você ficar do lado de fora e não respondê-lo, consegue pensar a aflição daquela criança no escuro, gritando, clamando pelo pai? O medo que a escuridão traz. E o teu filho clamando por você, e você não responde. E no inferno vai ser assim. Você vai estar numa escuridão, com medo, e você vai clamar ao pai, e ele não vai te responder. Onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8,12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro. Você chora por 2 motivos. Ou é por alegria, emoção, que se confunde no mesmo sentimento, ou por sofrimento. O inferno não é lugar de alegria. O ranger de dentes significa que o sofrimento vai ser tamanho, que você vai chorar. E o ranger de dentes é uma resposta automática do seu corpo quando você está em extrema aflição, que você não consegue controlar mais o teu corpo. Já pararam para pensar que é isso? Um sofrimento que você vai chorar, você não vai conseguir resistir, a ponto de você ranger os dentes. Lugar de muito sofrimento. Há sofrimento comparado ao fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 43, 48. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. Melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. Melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. Melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Nos dias de hoje eu incluiria uma NVAR, nova versão atualizada para o Rodrigo. Se o teu celular te faz pecar, joga ele contra a parede. Hoje o celular tem destruído muitas famílias. Aqui fala, isso é muito interessante, porque faz menção do que está escrito lá em Isaías, quando ele fala, melhor te é, se parte do teu corpo te faz pecar, é melhor você arrancar fora do que você ir para o céu sem uma mão, sem um pé, do que você ir com o corpo todo para o inferno, porque lá ele diz o seguinte, o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele faz menção lá de Isaías 66, 24, que diz assim, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. O verme que diz aqui é da segunda sepultura, porque vai ser a segunda morte. Um corpo que foi sepultado, ele está em decomposição, e num processo de decomposição, os vermes comem o corpo. E o fogo que fala aqui, lá em Isaías, o fogo, quando tinham muitos cadáveres, eles ateavam fogo para consumir o material, para consumir o corpo. Imagine no inferno, uma sepultura eterna. Os vermes vão comer o seu corpo e o fogo nunca vai acabar, porque como é eterno, sempre vai ter o que o verme comer e sempre vai ter o que o fogo queimar. A Bíblia nos mostra claramente como é o inferno.
Nós precisamos ter uma ideia muito clara para tomarmos a decisão correta, com base na palavra. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Quem não vai para o céu? A palavra nos mostra uma classe de pessoas que não vão para o céu. E Deus me disse, prega a igreja. Porque muitos que estão na igreja vão para o inferno. Diz assim a palavra, em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mateus 5:22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 25, 40, 43. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Não acabou ainda. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Algumas coisas estão claras, mas eu vou repassar algumas aqui. Os cães. O que a palavra quer dizer com os cães? Falsos mestres que proclamam o evangelho falso, ou ainda pessoas que sabem que determinadas coisas são erradas, mas mesmo assim insistem em fazê-las. Tem igrejas que não pregam a palavra. Tem igrejas que pregam o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam. Homicidas. Cometer homicídio não é apenas matar uma pessoa fisicamente, ferir alguém com palavras também é homicídio. Está lá em Provérbios. Idólatras. Idolatrar algo ou alguém é querer colocar este algo ou alguém acima de Deus. Mentira. Claro, não? Tímido. Os tímidos aqui se refere àquelas pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o evangelho, mas quando são questionadas, escondem. O que Jesus disse? Se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Fornicadores. Fornicação é relação sexual fora do casamento. Os injustos. Os devassos, aqueles que praticam todo e qualquer tipo de devassidão. Aquilo que Deus abomina.
ladrões, roubadores, os avarentos, apego excessivo ao dinheiro. Aqueles que não têm um coração livre para ofertar, para dizimar. Onde está o seu coração? Os bêbados, os maldizentes, prostituição e impureza. Lascívia. Lascívia remete à permissividade sensual e licenciosa. Sabe aquela foto sensual que o crente coloca nas redes sociais? Uma sensualidade silenciosa. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Heresias são ensinamentos contrários à verdade bíblica. Inveja não é querer o que o outro conquistou, é querer o que ele tem. Glutonaria. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Então, irmãos, a palavra nos mostra. É importante que você tenha conhecimento, porque ir para o céu não é simplesmente de boca. Tem pessoas que estão na igreja e cometem uma série desses pecados. E quando chega a hora, não adianta chorar. É preciso ter clareza, ter o conhecimento. Essa é a base bíblica que fundamenta a nossa caminhada espiritual. Nós precisamos ter de forma clara o que é o inferno. Agora, vamos falar sobre o céu. Agora é mais tranquilo, né? Agora acho que eu vou ouvir algum glória a Deus. Como é o céu? Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos dessa terra. João 14:2-3. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Está sendo preparado um lugar para mim e para você. Lá é o nosso lugar. Apocalipse 21:3-4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:22-23. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus e o Cordeiro o iluminam. Consegue imaginar isso? Nós vamos estar com Jesus, num lugar onde a glória do Pai, nós vamos presenciar a glória do Pai. Apocalipse 22:3-5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, pois o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Romanos 14:7. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense numa coisa boa, imagine uma coisa boa. O céu é muito melhor.
Tem pessoas que ficam esperando o fim do mundo chegar para tomar uma decisão. A tua decisão tem que ser tomada hoje. Quem vai para o céu? Também tem algumas características aqui. Primeira, crer em Jesus Cristo. João 3, 16, 18, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. O único caminho que nos leva ao céu é Jesus. Arrependimento e conversão, Atos 3:9. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O pecado nos afasta de Deus, mas graças ao sangue de Jesus, nós somos perdoados. Viver uma vida santa e obediente que reflita o caráter de Cristo. Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Devemos refletir o caráter de Cristo. A garantia da salvação, Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra nos mostra os caminhos. Só existem dois. De um lado é vida e vida eterna. E do outro lado é morte e morte eterna. Cabe a você tomar a decisão. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Estou indo para a conclusão já. Certa vez, perguntaram para uma enfermeira que há muitos anos trabalhava na ala de pacientes terminais. Por ela já ter presenciado muitas pessoas morrerem, muitas vezes até nas suas mãos, dada essa experiência, perguntaram a essa enfermeira, pela experiência que você tem de todos esses anos, o que você tem a nos dizer? Você que presenciou várias pessoas morrer. Das experiências, que te marcou? A enfermeira disse o seguinte: passei por muitas coisas nessa profissão, vi muitas pessoas morrerem, mas duas coisas me chamaram a atenção, duas formas de morrer me chamaram a atenção. Ela disse que algumas pessoas, quando estavam ali no seu último respiro de vida, ela olhava nos olhos e ela podia ver através dos olhos um sofrimento. A pessoa gemia de dor. Um sofrimento que ela conseguia ver através dos olhos. E a pessoa morrendo. Mas ela viu também pacientes já entregando a sua vida, morrendo. Só que no momento da sua morte, fechavam os olhos e começavam a falar: eu vejo Jesus. E nessa hora, não importa quanto de dinheiro você tem no banco, não importa quantos seguidores você tem,
O que importa nessa hora é quem você é. Quais foram as suas decisões, a maneira como você viveu. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Pessoal do louvor, se quiser vir. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu conheço muitas pessoas que, se morressem hoje, iriam para o inferno. Tenho orado há anos por pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados, aceitassem a Jesus, para que não fosse para o inferno. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui passando por uma crise existencial, não sabendo de onde você veio, nem quem você é, muito menos para onde você vai. Mas hoje você tem a oportunidade de decidir para onde você vai. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Jesus está aqui. E Jesus está dizendo assim: não importa como você está, não importa como você chegou, o meu sangue te cura e te lava. Eu preparei um lugar para você do lado do Pai. Oh, querido, eu não sei se você tem certeza da sua salvação ou não, mas eu quero convidar você, se você não tem certeza da sua salvação, Jesus está aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Se você quer entregar a sua vida a Ele, eu quero orar por você. Eu não posso fazer nada por você, eu não posso te salvar. Eu não posso fazer nada por você. Deus não pode te salvar, porque Ele depende da tua decisão. A decisão vem de você. Mas o que eu posso fazer é orar por você. Então, se você está aqui essa noite e você não tem certeza da sua salvação, deixe seu lugar e venha aqui à frente entregar a sua vida a Jesus. Não tenha vergonha. Se você se sente tocado nesse momento para vir aqui à frente, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você tem alguém da sua família que talvez hoje esteja indo para o inferno, e eu duvido que você não conheça alguém, venha aqui interceder por ele. Nós não podemos salvar pessoas, mas nós podemos orar por elas. Enquanto a equipe de louvor cantar, se Deus falar com você, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero orar por alguém que você queira orar também, que precise de salvação.